Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssen, bom dia para todo mundo. Começamos falando de carnaval cancelado em ao menos 70 cidades do estado de São Paulo. Um levantamento que é trazido hoje pelo Estadão mostra que diversas prefeituras optaram pelo cancelamento da festa no ano que vem, em razão da pandemia, do medo de uma nova onda de contaminações, por acharem que a vacinação precisa avançar ainda mais, por terem medo de aglomerações. Algumas alegam respeito às famílias dos mortos e há também prefeituras que estão sem recursos para contribuir para bancar o carnaval. A lista completa de cidades está lá no portal do Estadão. Entre elas, chama a atenção São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, que tem um tradicional carnaval. Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, também não terá carnaval. Você confere a lista e as explicações das prefeituras nas plataformas do Estadão e muitas alegam vacinação que atinge até o momento 61% da população com 2 doses, 74% com a primeira dose, e ontem o Brasil teve mais 398 mortes, chegando a 613.240 vidas perdidas na pandemia. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde advertiu que a Europa pode ter mais 700 mil mortes por coronavírus nos próximos meses, em meio à quarta onda de pandemia. O continente enfrenta a altamente contagiosa variante Delta, detectada inicialmente na Índia, e apesar disso, diversos países afrouxaram suas restrições sanitárias. A vacinação por lá também é um problema. Tem muito buraco na vacinação e tem países, especialmente da Ásia Oriental, da Europa Oriental, aliás, que não está aderindo como se gostaria. Nos Estados Unidos, o número de novos casos de Covid também voltou a crescer, especialmente no meio-oeste e no nordeste do país, enquanto os americanos viajam esta semana para se encontrar com os parentes para participar amanhã do jantar de ação de graças. Acompanhamos hoje também as discussões sobre o Auxílio Brasil, o novo programa social que o governo até já começou a pagar neste mês de novembro. Discussões em duas frentes no Congresso Nacional. Na Câmara, tem a medida provisória do Auxílio Brasil, ela já está em vigor, mas precisa ser votada, e nela o relator, o deputado Marcelo Aro, propôs uma alteração para incluir a correção automática do benefício pela inflação. Isso tem resistência no Ministério da Economia. No Senado, está tramitando a PEC dos precatórios, que é aquela que permite ao governo adiar o pagamento de dívidas judiciais para abrir espaço no orçamento e, entre outras coisas, pagar o Auxílio Brasil. E lá, o relator dessa PEC, que é o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, propôs que o Auxílio Brasil seja transformado em auxílio permanente. Estamos acompanhando essas duas frentes no Congresso envolvendo o Auxílio Brasil. Ainda em Brasília, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, estão se movimentando para evitar a divulgação da lista de parlamentares beneficiados por emendas de relator, o chamado orçamento secreto, e os seus valores, que, embora a medida tenha sido determinada pelo STF, eles argumentam ser inviável porque a lei não previa esse nível de transparência. Nos bastidores, há o temor que essa divulgação provoque uma crise na base, com deputados e senadores descobrindo que receberam menos ou muito menos que alguns outros colegas. Fora isso, na ofensiva para controlar uma fatia maior do orçamento da União, parlamentares também apresentaram um valor recorde de emendas para 2022, ano de eleição. Eles querem 112 bilhões de reais em recursos públicos para financiar obras, serviços em seus redutos eleitorais, que representa um aumento de quase 140% em relação ao que foi proposto nesse ano. No futebol, partiu Montevidéu para Flamengo e Palmeiras fazerem a decisão da Libertadores da América em jogo único neste sábado, dia 27, na capital uruguaia. Antes, os dois times ainda jogaram pelo Brasileirão. Flamengo fora de casa, com time reserva, empatou com o Grêmio 2-2, estava ganhando por 2-0 e cedeu o empate. O Grêmio luta contra o rebaixamento. E o Palmeiras em casa, também com time reserva, mesmo placar, 2-2 com o líder Atlético Mineiro. O Atlético que, aliás, com esses resultados de ontem, não consegue ser campeão matematicamente no próximo domingo, precisa de pelo menos mais 2 rodadas, é perseguido ainda pelo Flamengo. Mas voltando à Libertadores, tudo sobre a final da Libertadores da América você acompanha
nas plataformas do Estadão. Vamos falar sobre a NASA, que deu início a uma missão que lembra até filme de Hollywood. A agência tenta, pela primeira vez, desviar a rota de um asteroide com o objetivo de proteger a Terra das ameaças futuras. E, para isso, lançou nessa madrugada um foguete direto da Califórnia para colidir em setembro do ano que vem num asteroide, o Dimorphos. Os cientistas da NASA afirmam que, nos próximos 100 anos, nenhum asteroide capaz de causar estragos vai chegar perto da Terra, mas vai servir como um treino para possíveis mudanças de rota. Me lembra filme com música do Aerosmith, por exemplo. Fica uma dica aí. Bom, estas e outras notícias você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.